papo de alfabetização de surdos por aqui. Eu trouxe alguns exemplos que nós vamos falar de que atividades a gente pode estar enviando para os nossos alunos surdos nesse período de pandemia. O que você está fazendo aí, prof? Ou você, mãe, ou tia, prima, quem ensina em casa, o que você está fazendo, como você está se virando, né? Se você for professora, na semana passada mesmo, eu estava conversando com uma professora que é aluna minha do curso de alfabetização de surdos e ela me pediu socorro. Ela falou: Cassiane, me socorre, porque eu não sei o que fazer. Os professores estão mandando um monte de atividade. O aluno dela não sabe ler, não sabe português, tá aprendendo Libras e não dá conta de fazer aquelas atividades. E aí, o que a gente faz? Vamos falar disso na live. Também na semana passada eu conversando com uma mãe de surdos e ela me falou a mesma coisa, não sabe o que fazer com a quantidade de atividades que está recebendo em casa para os alunos. Eliana, oi Libras, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Que bom ter você aqui na live. Aproveita que você entrou, manda um aviãozinho aí convidando seus contatos para o nosso papo. O papo aqui é de alfabetização de surdos, né? E já estou falando aqui de diversas situações. Várias professoras têm me perguntado o que fazer nessa pandemia com as atividades para os alunos. E além disso, não tem só professora não, gente. Tem professora falando que está sobrecarregada, né? Professora de AE, sobrecarregada, porque os professores estão mandando um monte de atividade para ela adaptar. E ela não consegue ter tempo para adaptar tudo. E além disso, as mães também não estão sabendo o que fazer com a quantidade de atividade que está indo para casa, para o filho, né? Para o aluno surdo, para o filho surdo. E estão desesperadas, mães. Teve uma mãe que falou comigo que ela tá dando resposta para tudo pro filho. O filho não sabe português e também não sabe Libras. Isa, boa tarde. Rô, delícias da Rô. Ontem comi um pãozinho de queijo delicioso, de batata doce, gente. Olha como é que a prof tá fitness, a prof tá saudável. Luciana, seja bem-vinda, Lu. Sejam muito bem-vindas vocês que estão chegando. Ajudem aqui a prof, manda o aviãozinho, chama aí os seus contatos para a live. E nós vamos falar sobre alfabetização, né? Alfabetização de surdos e o que fazer, como fazer, o que fazer agora na pandemia. Manu, lindona! Manu é minha aluna super Libras aqui. Gente, essas alunas super estão maravilhosas! Presentes aqui na live, uhul! Presentes na live, né? Esse aqui é o sinal de live. Aí as alunas gostam, né? Ó, chifrinho batendo, live de Libras. E aí, gente, o que fazer, né? Nesse período tão difícil, tão desafiador, que tudo tá sendo muito assim, né? A gente tá tendo que se adaptar, né? Não tem, eu falo que o difícil é que não tem, assim, um passo a passo do que fazer, como fazer. É tudo, assim, muito novo, né? No improviso, como fazer tudo isso. E a gente vai falar disso, né? Eu já antecipo para vocês que as questões das atividades é importante, tem que mandar atividades sim para os surdos, né? Eles são alunos, eles têm que aprender também, eles têm que continuar, né? Na jornada. Mas eu sei também que os alunos, a maioria deles, isso não é só surdos, eles ficam muito desanimados, né, gente, para estudar em casa nesse período de pandemia. Ó, a Manu colocou sim. Eles ficam desanimados. Por quê? Porque acaba que lá dentro de casa não tem aí uma rotina, né? Um horário para acordar, um horário para fazer, por exemplo, né? Uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de histórias. Tá tudo muito confuso, muito bagunçado, né? E se o pai, se a mãe não pegar junto ali, acaba que esse aluno, né, que ainda não é um adulto, que ainda não desenvolveu essa questão de ter disciplina para estudar, acaba deixando mesmo de lado. E quando as mães pegam junto para fazer, né, agora falando aí de um aluno surdo, elas não sabem o que fazer, né, tá, gente? E a maioria das mães, infelizmente, elas não sabem Libras, tá? E aí fica mais difícil. Como que essa mãe em casa vai explicar para o filho a atividade, sendo que ela não sabe Libras? Complica totalmente, né? Então, ó, mães que estão aqui assistindo essa live aqui, ou o replay, né, da live, vamos aprender Libras, bora aprender Libras. Ariana, seja bem-vinda.
Bora aprender Libras, por quê? Para ajudar seu filho, né? Imagina a mãe, ou a tia, ou o pai. E muitas vezes, gente, agora falando aí com experiência, porque eu tenho uma irmã surda, né? Eu tenho minha mãe que super ajudou a minha irmã surda, mas muitas vezes os pais, eles não aprendem Libras mesmo, né? Eles não sabem Libras. E isso fica muito, muito, muito difícil para ter comunicação dentro de casa com seus filhos, né? E aí tem que aprender Libras para começar a comunicação. Vamos lá então, o que eu faço, que tipo de atividade eu posso fazer para o meu aluno surdo? Primeira coisa, gente, que eu falo antes de você fazer uma atividade, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter um bom planejamento. Porque não adianta nada você pegar uma atividade, né? Eu mostrei aqui um exemplo, o joguinho. Isso daqui é um bingo em Libras. Um bingo em Libras. Tá, preparei o joguinho, mando a foto para o aluno, talvez, envio a atividade e não tenho estratégia. Não vai adiantar nada você mandar uma atividade. Ou então você vai lá na internet, pega, né, copia uma atividade de alfabetização de ouvinte. Selma, que legal, Selma aqui presente, que bom ter você aqui, Selma. Que saudade. Viviane, seja bem-vinda à nossa live. Rosilene, seja bem-vinda. Muito feliz de ter vocês aqui. Quem vai chegando, manda um aviãozinho aí, convida o povo. Lívia, que linda, seja bem-vinda também. Estamos falando sobre a alfabetização de surdos e os desafios, né? Como que tem sido difícil mandar atividade para os surdos nesse período de pandemia, porque muitas vezes os professores da sala regular mandam muitas atividades, né? O professor de AEE não consegue fazer a adaptação dessas atividades com recursos visuais. E a mãe chega e recebe essas atividades em casa, o filho não sabe como fazer, a mãe não sabe Libras e aí não sabe ensinar, não sabe explicar para o surdo, para o filho, o que fazer com a atividade. Tem algum grupo de surdos para nós ouvir participar? Ah, Viviane, é surda, Viviane, que legal. Por enquanto eu não tenho, grupo. Meu grupo da Cassiane, da professora Cassiane, só de surdos eu não tenho, não. Eu tenho grupos de ouvinte, mas eu tenho muitos amigos surdos. Eu posso te indicar depois algum grupo para você participar. É muito legal. Inclusive aqui na live tem uma surda, né? Surda, Rosilene. A Rosilene surda também. Que legal. Estamos falando sobre atividades para os surdos agora. Ah, não sou ouvinte. Estamos falando sobre atividades para os surdos agora, né, na pandemia. E como tem sido difícil. Então, a primeira coisa para você organizar as atividades para surdos na pandemia é você ter um bom planejamento. Um bom planejamento mesmo. Gente, sem planejamento, sem planejar, você vai ficar assim, vai enrolar, vai pegar uma atividade da internet sem objetivo, né? Não tem objetivo. O ensino vai ser muito, muito, muito fraco. Por quê? Porque não tem objetivo, não tem direção, né? Eu costumo dizer, não tem direção. Você precisa, então, ter um direcionamento de qual atividade, né? Qual o objetivo, qual estratégia você vai usar para a atividade. Auxiliane, gente, Auxiliane, que bom ter você aqui. Auxiliane foi minha aluna, já tem alguns anos, né, Auxiliane? O curso era presencial, que legal, que delícia. Marcos, seja bem-vindo. Rafa, seja bem-vindo. Então, gente, a primeira coisa para você montar aí a sua atividade para o surdo, você que é professor, você que é mãe, tem surdo em casa, tem que planejar. Ai, você é ouvinte, estou cursando. Ah, sem problemas, Vivi, sem problemas. Então, você tem que planejar, né? E como que ocorre esse planejamento? Lá no curso Alfabetização de Surdos, no meu curso, eu já indico os meus alunos fazerem um planejamento anual, né? Porque quando você tem um planejamento do ano todo, você já sabe o que você quer ensinar, né? No mês de março, no mês de abril, no mês de junho. Você já sabe qual o seu objetivo, qual resultado você vai ter em dezembro, né? Agora, se você pega atividade da internet, daqui, dali, daqui para o seu aluno, não tem uma continuidade, não tem um objetivo. E se não tem um objetivo, gente, fica perdido, fica confuso, certo? E aí, realmente, né, Manu? Isso. Nibatalha. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Nibatalha. Então, é o seguinte, tem que planejar o conteúdo do ano todo. E aí, dentro desse conteúdo que você planejou para ensinar o seu aluno surdo, ei, Ju, seja bem-vinda.
Dentro desse conteúdo, você vai colocar aí os assuntos para você trabalhar o seu mês, né? Ou o seu trimestre. Tem escolas que trabalham com bimestre, tem escolas que trabalham com trimestre. Dentro desse planejamento, então, você vai saber que conteúdo. Por exemplo, a gente começou abril. E aí, você que é professora, né, de AEE, você que é professora que ensina surdos, qual o seu objetivo para esse mês de abril? O que você quer ensinar para o seu aluno no mês de abril, né? Isso que você vai ensinar agora em abril tem que estar ligado com o seu objetivo até dezembro, né? Para chegar lá em dezembro, chegou dezembro. E aí? Alcançou? Conseguiu, né? Conseguiu alcançar a meta, o objetivo? Ih, não conseguiu. Se não conseguiu, possivelmente cada mês não foi legal. Não foi legal. Então, dentro desse conteúdo de abril, o que você planejou para o seu aluno? E detalhe, antes de você, prof, planejar o assunto, o conteúdo que você vai ensinar, você precisa saber quem é o seu aluno surdo. Esse aluno é criança, é adolescente, é idoso, é adulto? Quem é esse aluno, né? Dentro disso, ei Jefferson, seja bem-vindo, Tati também, gratidão por ter vocês aqui na live. Então, estamos falando aqui sobre atividades para alunos surdos nesse período de pandemia, né? É um tema extremamente novo, a gente quase não interage sobre esse tema, né? E eu trouxe aqui porque tem muitas professoras me perguntando, Cassiane, prof, por favor, me ajuda, não sei o que fazer no período de pandemia com as atividades para os meus alunos. E além disso, gente, essas professoras que trabalham ensinando surdos estão passando maior dificuldade porque os professores da sala regular estão enchendo elas de um monte de atividade e elas não dão conta de fazer adaptação, colocar o recurso visual. Aí, essa atividade que o professor regular manda, para essa professora que não sabe o que fazer, ela faz uma adaptação ali dentro do tempo dela e ela manda para a mãe. Mas o que acontece quando chega essa atividade em casa para a mãe do surdo? E provavelmente, gente, isso não acontece só com mãe de surdo, não. Quem é mãe de ouvinte também sabe que tá indo umas atividades que, a mãe não sabe ensinar, não sabe ajudar o filho, né? E tá tudo bem, gente. É porque a gente tá no período de pandemia, é difícil mesmo. Então a gente tem que ter paciência, né? Tenho certeza que todos nós estamos nos esforçando para fazer o melhor que a gente pode. E aí essa mãe, a mãe de surdo, não sabe o que fazer com as atividades, não sabe Libras, não sabe como ensinar o filho. Deus do céu, né, Bia? Tá desse jeito. Gente, e aí essas mães também vêm me procurar, me perguntam, falam, Cassiane, o que eu faço? O que eu faço? A professora mandou um monte de atividade, eu não sei ensinar o meu filho e tudo mais. Só verdades, né, Bia? Bia é aluna de ensino médio, sabe quanto que tem sido desafiador, né? Tati, tá complicado para nós, professores do AE. Muito, Tati, tá muito complicado, Gente, por quê? O professor de AE, ele tem muita responsabilidade e pouca hora de trabalho, gente. Só pra gente planejar uma atividade pro surdo, demora muito. Por que no meu curso de alfabetização de surdos eu dou um monte de materiais prontos, né? Ferramentas prontas para ajudar esses professores? Porque é um esforço muito grande pra gente criar, é tempo. E aí o que acontece? Esse professor, né, o surdo, ele tem direito, por lei, de ter um professor de AEE, tanto para o ensino de português, quanto para o ensino de Libras, né? Muitas vezes esse professor para o ensino de Libras, ele é um instrutor surdo, de nível médio. E aí o foco, né, desse professor bilíngue é ensinar o português. E o foco, né, muitas vezes do professor surdo, né, ou do professor ouvinte é ensinar Libras. Então, o foco é Libras e português. Mas o que acontece com o professor de AE que ensina o português? Ele acaba sendo responsável por fazer adaptações, ajudar o professor da sala regular. E aí, gente, na sala regular, Selma falou, verdade, o curso é ótimo. Gratidão, Selma, gratidão. Então, na sala regular, gente, tem um monte de disciplinas, né? Tem matemática, tem português, tem história, tem geografia, tem ciências. E aí, esse professor de AE, ele tem que se virar para fazer adaptação, para ajudar esse professor da sala regular. E o foco de ensinar, muitas vezes, o português, gente, se vai, né? E aí, muitas professoras estão falando, Cassiane, pelo amor de Deus, o que eu faço? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí, que eu já ensinei, é fazer um planejamento anual. Qual o seu objetivo com o seu aluno? O que você quer ensinar? Gente, porque quando você tem um planejamento com objetivo, com clareza, nessas atividades, esses professores estão te carregando aí, né? Carregando você, vai impedir você de atingir seu objetivo, não.
Sueli, essa live não é do curso de Libras, não. Essa live sobre alfabetização de surdos, tá? E aí, quem muitas vezes, né, gosta aí de aprender Libras, é importante saber desse tema, né? Para saber um pouquinho como é o surdo, como é essa questão da Libras pro surdo, do português, a família do surdo, os professores, a legislação, enfim. Mas aqui, especificamente nessa live, eu não vou ensinar Libras, não. Mas se você quiser, ó, a gente vai começar uma série de live na quarta-feira, que aí é de Libras. Então, toda quarta-feira, né? Quarta-feira, às 12 horas, nós vamos ter lives de Libras. E toda segunda-feira, às 12 horas, nós vamos ter lives de alfabetização de surdos. Beleza? Tenho vontade de aprender. Ah, que lindo! Isso é muito bom mesmo. Eu tô fazendo Libras aqui, Sueli, porque eu sei que tem surdos aqui na live, tá? Tem surdos aqui na live, aí eu tô fazendo Libras. Que bom, gratidão por ter você aqui. Muita gratidão. Aldenir também, gratidão. Primeiro passo, como eu tava falando, planejar então o conteúdo do ano. Depois disso, desse conteúdo maior, você planeja o conteúdo do trimestre. Depois de planejar o do trimestre, você planeja o do seu mês. E aí, com o seu planejamento do mês, você faz também o seu planejamento da semana. Então, nessa semana que está começando, segunda-feira, o que você quer ensinar para o seu aluno surdo? Você tem que ter clareza, né, do conteúdo que você vai ensinar para esse seu aluno surdo. Depois disso, aí sim, agora a gente vai falar do seu aluno, especificamente do aluno surdo. Como que é esse seu aluno, gente? Porque não adianta nada eu chegar aqui, como eu falei, ó, eu trouxe um bingo em Libras para o meu aluno surdo. Tá, mas se o meu aluno surdo não sabe Libras nada, né? Português nada, como que eu vou chegar e vou falar para o menino brincar de bingo? Não vai dar, né? Isa, live de Libras toda quarta, isso. A Sueli colocou, eu gravo vídeos e agora quero que eles tenham a Libras. Maravilha, Sueli. É isso mesmo, precisa ter a Libras e vai ser muito bom, você vai ver. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre os vídeos mesmo, tá? Em Libras, vídeos em Libras. Então, gente, essa atividade que você vai aplicar tem que ter objetivo. Mas para você ter o objetivo certo, né, com clareza, você precisa saber quem é o seu aluno, né? Se é uma criança, é menina, é menino, porque vai que vocês fazem igual a prof aqui, que leva lá um negócio de florzinha, tudo gude-gude, para um menino adolescente de 15 anos, que ele odiou, não quis fazer de jeito nenhum. E aí, quando você leva uma atividade, né? Quando você manda, vamos falar aí, no caso, nós estamos, né, com essa questão da pandemia, e você manda uma atividade aí pro surdo, ou por e-mail, ou pelo Zap, ou pelo YouTube, de alguma forma, né? E essa atividade não tem nada a ver com a realidade de vida desse aluno, ele não vai fazer, gente, ele não vai querer fazer. Isso não acontece. Bom dia, Elis, que bom ter você aqui. Libras é realmente incrível, né, Manu? A Manu é minha aluna do Super Libras, gratidão. Então, gente, realmente os alunos ouvintes, eles também não querem fazer não, se a atividade não for interessante. E muitas vezes as mães também não sabem o que fazer. Tem alunos ouvintes, né, ouvintes que na pandemia não estão conseguindo fazer as atividades. Por quê? Porque não teve uma explicação, muitas vezes, do professor. Mas como eu falei, a gente tem que ter paciência, né, gente? Porque nós estamos na pandemia. Depois que você fizer seu planejamento semanal, seu planejamento mensal, o trimestre, o ano todo, aí você começa a mandar atividade de acordo com como é o seu aluno. Não adianta mandar florzinha, tudo good-good pro seu aluno adolescente que odeia florzinha, né, gente? Ou então pegar um conteúdo de adulto e dar para uma criança que tá começando. Sem chances, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, depois que você olha a realidade aí do seu aluno, que você investiga, né? No curso Alfabetização de Surdos, eu ensino os professores a fazer essa investigação. Eu dou, né, um PDF com algumas perguntas para saber, investigar como é a vida aí do seu aluno. Boa tarde, Neilde. Boa tarde. Oiê. Que legal, que bom ter você aqui. Neilde também é aluna super. Maravilha. E aí, gente, depois disso, aí sim você começa a pensar nas estratégias de atividades. Geralmente, as atividades que você vai enviar aí para o seu aluno surdo, elas precisam ter Libras, né? Por isso que eu falo, o professor que ensina surdos precisa saber Libras, gente. Não é só o professor de AEE. Bom seria se os professores da sala regular também soubessem Libras, né? Porque aí a comunicação acontece. Junto com os vídeos em Libras, você acrescenta atividades do português.
que você pode fazer? Você pode fazer, ó, uma aula de tema assim, né? Histórias em quadrinhos. Você pode fazer uma aula com tema piadas. E aí você faz seu videozinho em Libras, dá sua aula. Depois você manda as atividades do português para esse aluno surdo. Sabe por quê, gente? Por que eu tô falando isso? Porque você, professor de AEE, professor de surdo, você pode escolher não fazer nada, fingir que você tá fazendo, pegar esse monte de atividade aí que os professores estão mandando e mandar pro seu aluno. A mãe dele vai fazer o quê? Vai ajudar ele, vai dar a resposta, porque elas me falam que elas dão a resposta. Elas dão a resposta porque elas não sabem Libras, elas não sabem o que fazer com o filho surdo, elas falam assim, olha, eu dou a resposta mesmo. Ou então, você que é professora ou intérprete, você dá a resposta, e eu tô falando isso, gente. Por que eu tô falando isso? Não tô te julgando, não. Na verdade, no começo, quando eu comecei a trabalhar com os surdos, eu dava a resposta também, gente. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha planejamento, eu não sabia nada o que fazer. Depois, né, eu dava a resposta, a aluna tirava notão, gente. Só notão, uma maravilha. Depois que eu fui aprendendo, que eu fui estudando, que eu fui perguntando muitos profissionais da área, aí eu fui tendo clareza. Mas até então dava resposta. Depois do passo da resposta, eu pegava tudo da internet de alfabetização de ouvinte e dava para os meus alunos. Até eu criar o meu próprio método, tá, gente? Aí nesse método é no curso de alfabetização de surdos. Mas voltando aqui às ideias, então você vai preparar atividades com Libras, realidade de muitos, né, Bia? Você vai preparar atividades com Libras. Nessas atividades, né, pode ser o quê? Diálogos, pode ser piadas em Libras, pode ser um tema específico, gente. Por exemplo, talvez você quer trabalhar aí cores, ensinar cores para o seu aluno, alimentos, frutas, animais, países, cidades. Talvez você quer ensinar isso para o seu aluno. Você escolhe o tema, se tiver a ver com a realidade de vida dele. Prepara a sua aula. Você pode fazer aulas mesmo, aulas ensinando, tá, professora? Né? Um exemplo, eu trabalhei foi um mês passado, na aula de alfabetização de surdos, eu fiz uma oficina, uma aula prática de frutas. E aí eu preparava realmente ali a cesta de frutas, ensinava, fazia frases em português. Fica uma aula bem legal, o seu aluno surdo vai gostar muito. É melhor do que esse monte de atividade que esses professores estão mandando. Tá, Cássia? Mas o que eu faço com essas atividades? Você faz uma pequena adaptação, gente, de acordo com a realidade de vida do seu aluno. Não adianta nada. Aí eu falo, né? É uma escolha sua, professor. É uma escolha sua. Você pode ficar lá fazendo de conta, ou você pode realmente mudar essa história, conversar com os professores, conversar com a pedagoga, conversar com a diretora e falar a realidade do seu aluno surdo, fazer um plano, né, como eu falei, um plano anual, né, estratégico para ensinar, para começar a ensinar português e Libras para ele. Você pode fazer isso. Mas se você quiser ficar fazendo de conta, pode também, né? Pode também. Mas eu indico o seguinte, né? Não fique fazendo de conta. Vale muito a pena dar aula para o surdo. Vale muito a pena ensinar. Você tem essas ideias de fazer vídeos, história em quadrinhos, piadas, aulas temáticas, né? Você pode fazer aula prática mesmo, onde você filma. Filma aí as suas aulas, manda o link, né, pelo YouTube. Você pode mandar sua aula pelo link do YouTube, pode usar o Meet, pode usar o Zoom para dar aula. Ah, não tem nada disso? Manda os vídeos curtos pelo WhatsApp com o tema, ensinando. Perguntaram aqui, tem algum tema que o surdo não gosta de estudar, mesmo a aula sendo legal? Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal, Líbia. Tem sim, alguns temas eles não vão gostar, porque é assim como a gente, né, ouvinte, tem tema de aula que é uma chatice, né, gente? Que a gente não gosta, que a gente acha insuportável e tá tudo bem. Tem surdos também, e é assim, né? Essa que é a beleza de nós, seres humanos, eu falo, né? Essa diversidade. Somos muito diferentes. E aí, voltando no assunto lá, você pode fazer aulas assim. Mandar como? Você pode agendar com o seu aluno uma aula, né, ao vivo aí, pelo Meet, pelo Zoom. Ah, não tem como? Faz chamada de vídeo no WhatsApp, no horário da aula. E prepara essa aula bonita, essa aula criativa. Dá pra fazer aula com jogos? Dá, gente, dá super pra fazer aula com jogos. Além disso, né, no meu método eu sempre falo que a gente tem que levar o recurso visual junto com o português. Aí você prepara esses slides, prepara a aula prática, né? Ah, quero dar uma aula de lápis de cor, pega os lápis de cores, vai mostrando azul,
rosa e por aí adiante. Eu tenho certeza que sua aula será muito legal, que será muito incrível. Você realmente vai fazer diferença, né? Você vai mudar a vida do seu aluno surdo, né? E ele vai se sentir muito feliz. A mãe vai se sentir feliz, gente. Olha que legal. Você pode aproveitar a pandemia para fazer um projetinho para ensinar Libras. Ou ensinar aí a mãe desse surdo. Sueli colocou, ainda não te conhecia, senti de entrar e olha que presente que ganhei. Estou amando sua aula, mesmo sem entender sobre Libras, você explica muito bem. Parabéns. Gratidão, Sueli, gratidão ter você aqui. Continua aqui, ó. Quarta-feira a gente se encontra. Quarta-feira, gente, a gente se encontra de novo. Tem live de Libras. Aí a gente vai botar as mãos em ação mesmo. Nós vamos aprender lá 15 sinais, né, com o dedo indicador. 15 sinais com o dedo indicador. É o tema da live. Ei, vamos aprender muito. Continuando o que eu tava falando, você pode ser muito aí, criar a sua aula, né? Antes de criar, planeja, faça o planejamento anual, faça o planejamento de trimestre, do mês, da semana, para o seu aluno aprender. Você pode fazer um projetinho para você ensinar Libras, ensinar a mãe do surdo, né? Se você é professor de AEE, ensina a família. Olha que ótima oportunidade, já que é pandemia, às vezes a mãe tá em casa, gente, assiste ali a aula junto com o filho. Você pode ensinar Libras para ela. E aí você vai inserindo o português. O que você pode fazer também, professor de português? Cria uma apostila com conteúdos, né? Trabalhe os conteúdos em Libras português por meio de vídeos curtos ou videoaula e prepara uma apostilinha com as atividades. Esse aluno vai assistir sua aula ali de Libras português e vai fazer a atividade. E na hora de fazer essa atividade, você como professor, você pode acompanhar ele online, né, gente? São ideias, certo? Então, nós temos aí, ó, você pode mandar atividades também pelo WhatsApp. Quer ver um legal que eu mandava pelo WhatsApp, tá, gente? Quando eu ensinava meu aluno, foi no ano passado isso, eu tinha um aluno que eu ensinava para ele Libras português. Então, eu fazia atividades, assim, de verdadeiro ou falso. E eu fazia atividades para ele falar se era A ou B, né? Se era A ou B. Então, por exemplo, às vezes eu fazia uma frase, né? Vamos pegar uma frase, eu gosto de água. Aí eu perguntava pra ele, Libras, né, frase qual? Aí botava alternativa, letra A, eu gosto de água, letra B, eu gosto de chá. Aí ele tinha que me falar qual que era a alternativa correta do português, era A ou B. Brincando, gente, às vezes eu mandava uns 15 vídeos, os 15 de videozinho curto, né, porque é A ou B, é bem simples mesmo. E ele só me mandava a resposta, A ou B, A ou B, A ou B. É muito simples, é fácil, né? Você não vai gastar tanto tempo, ele não vai ficar naquela aula enjoada que você, às vezes, prolonga, né? Que os alunos, eles... Né, gente? Aí eu tô falando também, não é questão só o aluno surdo. Os alunos ouvintes também enjoam muito dessas aulas online. E a gente adulto, às vezes, nós adultas também enjoam e tá tudo bem. Então, ó, você vai poder mandar atividades assim pelo Zap, atividades de vídeos, montar uma apostila, né? Uma apostila de português da aula que você fez. Você pode fazer oficina prática, pegar uma cesta de frutas e ensinar. Eu fiz uma outra oficina prática, foi sobre higiene e limpeza. Então, eu peguei aqui, ó, tudo que eu tinha, creme dental, escova de dente, cotonete, álcool em gel. Fiz uma cesta, montei assim, né? Não foi uma cesta não, botei aqui mesmo, né? Na verdade era uma aula online. Montei aqui e fui explicando. Você explica sinal por sinal, nome no português, cria frases. Seu aluno tá mais avançado, cria diálogos. A gente tem que usar a criatividade, pessoal. Temos que usar a criatividade. Perguntas aí, pessoal? E aí, me contem. Cristiane, que bom ter você aqui. Aparecida também. Gente, então é isso, ó. O tema da nossa live foi, né, como montar atividades para surdos nessa pandemia, tá? Se você entrou aqui e você queria aula de Libras, não fique triste, quarta-feira às 12 horas nós vamos ter aula de Libras, tá? E hoje a gente falou sobre a alfabetização de surdos, em especial sobre atividades para surdos nessa pandemia. Falei aí que é importante você ter um bom planejamento, saber como é a vida do seu aluno e em cima disso você vai criar suas aulas. Em especial, né, ter tudo planejado para o mês, para o trimestre. Sueli tá perguntando quanto tempo demora para aprender. Sueli, depende muito do processo, né? Depende muito do nível do aluno, se é criança, se é adolescente.
do método também, tá, gente? Mas eu digo assim, os meus alunos do curso de alfabetização têm um resultado muito bom em 1 ano, aplicando o meu método. As ferramentas que eu dou, né, as ideias que eu compartilho com eles. A gente troca muito, assim, figurinha, tá? Por que a gente troca muito figurinha, gente, que eu falo, que a gente interage? Porque cada surdo é diferente, né? Às vezes o surdo do meu aluno é totalmente diferente do surdo que é seu. É porque as pessoas pensam, é surdo, é tudo igual. Não, são tudo diferente, né? Às vezes esse surdo aí, ele já sabe muito Libras, às vezes o surdo não sabe nada de Libras, tem surdo que não gosta de Libras, são N situações. Uhul, né, Manu? Legal. Então, eu falei para vocês sobre planejamento, saber a realidade de vida do seu aluno, dei diversas sugestões de você fazer aulas, né? Você pode fazer aula online, pelo Zoom, pelo Meet, pelo WhatsApp, ou então fazer vídeos curtos, né? Vídeos curtinhos, pode montar uma apostila de atividade para os surdos. O que não pode acontecer é o seguinte, é você ficar fazendo de conta, gente, porque os professores da sala regular, eles também não sabem o que fazer. Na verdade, eles precisam aprender a fazer adaptação, porque o surdo é aluno deles também, né? O surdo é aluno deles, eles têm que levar o ensino para esse aluno de acordo com a realidade desse aluno, certo? Então, eles têm que fazer adaptação, né? Você, professor de AEE, que vai se sobrecarregar, não. Mas a gente, como professor de inclusão, a gente tem que ajudar esses professores, né? É uma equipe, gente. Eu falo que a gente não trabalha sozinho, é todo mundo junto. Mas cada um tem seu papel, suas responsabilidades. Então, esse professor tem que ajudar. Caio, que legal, seja bem-vindo. Selma tá perguntando se amanhã tem mentoria. Selma, eu vou passar a agenda, tá? A agenda para vocês, pro grupo do Alfabetização de Surdo. Eu vou passar a agenda, até amanhã eu passo a agenda para vocês, certo? Que legal. Mandou um convite da live pro surdo de Jaú, que legal. Fernando, que legal. Seja bem-vindo, se ele estiver aqui. E aí, gente, continuando, você pode usar então essas ideias que eu falei. Ficou com dúvida? Repete aqui essa live, vou fazer o possível para deixar ela salva no feed. Me mandem perguntas sobre, né, se vocês ficaram com dúvida, né? Como eu falei, o importante é assim a gente se unir, preparar aí essas atividades de acordo com a realidade de vida dos surdos, né? Não vale a pena, gente, eu falo por experiência, ficar fazendo de conta, enchendo esses surdos de um monte de atividades que ele não sabe o que fazer, não vai levar eles a ter resultado, não vai ter resultado, né? A mãe, a família em casa não sabe o que fazer, muitas vezes não sabe Libras, e esse menino fica lá, ou não faz nada, ou a mãe dá a resposta. E eu recebo muitas mensagens de mães que me falam que dão a resposta. Então, nós, como os professores, né, como profs inclusivas, que têm esse objetivo de ensinar português, ensinar Libras para os surdos, para eles realmente terem autonomia aí para a vida, a gente tem que fazer a diferença. Então, aqui nessa live eu dei um monte de opções de atividades, de aulas para você criar e fazer, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Beleza? Gratidão por todos aqui presentes. Né? Na segunda-feira, às 12 horas, a gente se encontra de novo. Vamos ter mais um papo live aqui. A Tati colocou: a ludicidade é fundamental na adaptação das atividades. Sim, Tati, com certeza. E isso daí conta muito para quando o aluno é criança, tá? É porque, como eu falei, gente, cada surdo é um surdo, é muito específico. Mas para criança, a gente precisa muito, por favor, muita ludicidade, né? É incrível. Às vezes o adolescente, ele não gosta muito, né? Mas a gente vai inserindo, né? Eu falo que aí a gente tem que ser mais didática, certo? Gratidão, pessoal, muita gratidão a Isa, a Luciane, a Tati, Selma, Rose, Líbia, Manu, muita gratidão vocês aqui. Beijo pra vocês. E quarta-feira a gente tem live de Libra às 12 horas, 15 sinais com o dedo indicador. Vai ser legal demais. Tchau, tchau.